Em São Paulo, o primeiro centro de referência da saúde do homem, que também é um centro de urologia, funciona desde 2008. Atende casos graves que geralmente precisam de cirurgia. São 3.000 consultas e 310 procedimentos cirúrgicos a cada mês. É considerado o maior centro de saúde especializado na América Latina. É referência nacional no tratamento de cálculo renal e do aumento benigno da próstata. Cerca de 30% dos pacientes são do interior paulista e de outros estados. Senhor Getúlio Pereira. Tudo bem, senhor Getúlio? Bom dia, pode entrar. Pode sentar, fica à vontade. Seu Getúlio descobriu um cálculo renal depois de passar mal e procurar às pressas o serviço médico. Eu tive uma cólica muito forte. Veio vômito e aí precisei ir rapidão para o hospital. Rolava no chão e precisava ir para o hospital urgente. No hospital próximo da sua casa foi diagnosticado cálculo renal e feitos os primeiros procedimentos. Só depois que seu Getúlio foi para o Centro do Homem. Este procedimento é comum, já que o centro é um serviço terciário do Sistema Único de Saúde. O paciente vem encaminhado pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, eles são, em geral, avaliados numa unidade básica de saúde, passam com um clínico geral, ele vê, se identifica algum problema que precisa de um urologista, ele vai para um urologista numa unidade básica também, num AMA ou num AME, e lá, se o urologista não consegue resolver o problema, é um caso cirúrgico, ele encaminha aqui para o hospital. Os núcleos médicos são divididos em oncologia, com 40% dos atendimentos, sexualidade, que atende adolescentes, adultos e idosos, cálculo renal, que corresponde a 30% do número geral de cirurgias, e o grupo de patologias da próstata. E falando nela, olha seu Getúlio marcando uma consulta. Depois de fazer esse negócio aqui, eu posso marcar para fazer o exame da próstata aqui também? Pode, aí o senhor vai ter um retorno com o médico. Então já vou aproveitar e fazer. Vou esperar vir a doença primeiro para depois fazer? Tem que fazer o exame. Para quem ainda tem preconceito e não o fez, Dr. Fábio alerta. Depois, a partir dos 40, 50 anos, começa a se preocupar com a próstata. A gente sabe que câncer de próstata vai acontecer em cerca de 18% dos homens. É bastante coisa. Então, a gente recomenda fazer os exames que não são exames de prevenção. São exames, a gente não consegue prevenir, evitar o câncer de próstata. A gente consegue fazer o diagnóstico precoce no começo, quando a doença ainda é pequena, e aí o tratamento é mais eficiente. Quando o homem já tem sintomas, por exemplo, ele tem uma dificuldade para urinar, o jato é fraco, ele tem que fazer esforço para urinar, aí ele pode procurar a qualquer momento. Uma pesquisa divulgada pelo centro mostra que 70% dos homens vão ao médico acompanhado da esposa ou dos familiares. Porém, 60% dos pacientes chegam no serviço com a doença avançada. São estes mesmos pacientes que consideram constrangedor procurar ajuda quando os sintomas iniciais de uma doença aparecem. A pedra tá muito densa, tá muito durinha e a máquina não consegue quebrar mesmo. Entendeu? Aí tem que tirar por via cirurgia. Tá? Seu Getúlio vai fazer a cirurgia para retirar a pedra. Isso é normal. Já fiz 2 cirurgias já. Existem fases da vida que o homem pode procurar um urologista, né? O jovem, o adolescente, no início da fase sexual, ele pode procurar para ter orientações, saber o que deve fazer. Por volta dos 30, 40 anos, acaba investigando se tem algum problema renal, a pressão também, e às vezes algumas doenças sexualmente transmissíveis, que aparecem bastante nessa fase. Depois, a partir dos 40, 50 anos, começa a se preocupar com a próstata. Não adianta o paciente vir querer saber se ele tem câncer de próstata ou não, e não cuidar da pressão, do diabetes, ser obeso, não praticar atividade física. Tchau. Não tem nada que evite o câncer de próstata, mas você tendo uma vida saudável, não fumando, mantendo o peso adequado, se alimentando bem, praticando atividade física, você diminui a chance de todos os tipos de câncer. Então isso é importante, ele cuidar da saúde, com isso ele vai estar cuidando da parte urológica também. Os pacientes que têm cálculo renal, a gente fala sempre que ele tem que se hidratar bem, tem que tomar bastante líquido, né? E não só líquido, ele tem que tomar líquido, mas tem que comer pouco sal na dieta, pouca carne vermelha, né? Comer bastante legumes e frutas, que é o que a gente fala para todo mundo, na verdade, né? Todo mundo deveria seguir isso,
E a mensagem é que você, mantendo hábitos bons, tendo uma saúde boa, você vai evitar a maior parte das doenças. Veja agora o ranking de doenças urológicas. 30% cálculos renais, 30% problemas da próstata, 20% disfunção sexual, 15% câncer, 5% outras doenças. Como o Centro de Referência de Saúde do Homem é um centro de urologia, as mulheres também são atendidas. Na questão de políticas públicas voltadas para o homem, o Ministério da Saúde propõe atenção integral. Isso quer dizer que não se vai cuidar do pulmão, do coração, da próstata, mas sim do homem por inteiro, em todos os seus aspectos, do trabalho à vida familiar. O homem não se cuida tanto, o homem não procura o médico. A gente tem 20 e poucos por cento, 28%, 30% da população do Brasil que são homens nessa faixa dos 20 aos 59 anos, que é a faixa mais preocupante daquele homem que é o produtivo, que trabalha, que vai menos ao médico. Então, o que se pensa quando se formula essa política pública? A gente não transforma uma sociedade mais saudável se a gente não cuidar especificamente dessa parcela da população, trabalhando com bastante informação. O que é cuidar da saúde? Como é que eu trabalho com fator de risco? Como é que eu enfrento racionalmente um fator de risco? E se você tiver uma doença instalada, um diagnóstico, por exemplo, você é diabético, mas assim, dá para você viver bem com o seu diabetes, dá para você ter cuidados com a sua saúde, mesmo com uma doença instalada. Se a gente conseguir que ela não se instale, melhor, mas mesmo com uma doença instalada, você pode viver bem. Então, a política, ela trabalha nessa lógica de trabalhar basicamente com informação, e ela trabalha muito, ela é muito bonita, eu acho, na lógica da saúde, quer dizer, como a gente pode trabalhar em parceria com aquele indivíduo, esclarecendo aquele indivíduo, ajudando nesse entendimento, a que ele seja saudável a vida inteira. Que o homem também é um sujeito de direitos à saúde. Acho que ele se entende um pouco não tão de direito, um sujeito não tão de direito. Ele também é um homem, um sujeito de direito à saúde. Então, ele precisa de um espaço em que ele seja acolhido, em que a queixa dele seja levada, em que seja entendido o que ele fala, que não é exatamente o que uma mulher coloca, e ele é um sujeito de direitos, e que ele tem que ser saudável a vida inteira. Gostaria de saber se tem uma especialidade que cuide especificamente do homem. Gerson, essa pergunta ela é interessante, porque se a gente vai pensar na atenção integral, né, a gente faz o foco assim, no indivíduo, não na doença. Pensando deste modo, o médico clínico ou médico generalista é o médico do homem, porque ele vai olhar esse homem de um modo global, e não só o médico, né? A enfermeira, o psicólogo, o assistente social, que é o que hoje a gente trabalha na lógica de uma equipe multiprofissional. Cada um tem o seu saber, todos contribuem para a atenção integral e para a saúde. O nutricionista, por exemplo, que eu havia esquecido de falar. Por um outro lado, se ele tem uma questão específica, por exemplo, ele tem uma doença de próstata, ele tem um problema do estômago, aí ele vai precisar, em algum momento, que talvez o especialista ajude esse clínico, ajude essa equipe, com uma coisa mais específica, né, que é do conhecimento dele, que é do estudo dele, mas não que este homem seja o médico do homem, porque senão o homem não é uma próstata, o homem não é um estômago, né? O homem é um ser humano com todas as suas variáveis. Nesse sentido, o clínico ou generalista é o melhor médico para cuidar desse homem, que vai entendê-lo com todas essas variáveis, né? E nessa grandeza que é o ser humano e com todas essas interfaces. Quais são as doenças que mais afetam os homens e o que fazer para se prevenir dessas doenças? Newton, é muito importante a gente pensar no que a gente chama da doença cardiovascular. Então, o indivíduo pode ter um infarto do coração, ele pode ter um derrame, né, um acidente vascular cerebral. Isso pode estar associado, por exemplo, com diabetes, com a pressão alta. Eventualmente ele pode fumar e quando ele for mais velho ele tem uma doença respiratória, aquela bronquite crônica. Ele pode ter um câncer de pulmão. Todas essas coisas acontecem nas mulheres também. Mas se você olhar, comparar a mortalidade de um com a mortalidade do outro, nos homens elas são mais expressivas. E os homens morrem mais, por exemplo, por complicações da AIDS, pelo uso abusivo de álcool, a violência. Então, são as coisas mais comuns a gente ver. Nesses endereços eletrônicos você pode tirar outras dúvidas e conseguir mais informações sobre a saúde do homem. spdmafiliados.org.br, saudedaprostata.org.br, oncoguia.org.br. Visite também a nossa página na internet
tvt.org.br/bom para todos. A nossa especialista alerta que as unidades de saúde pública típicas são espaços voltados para o idoso, a criança e a mulher. E conclama os profissionais a se sensibilizarem para acolher o homem. Ele quer respostas rápidas e não fala com muita facilidade. É preciso criar um ambiente acolhedor para estabelecer um vínculo com ele para que não fique fora do serviço de saúde. Como se vê, a mudança de comportamento é via de mão dupla. Bom para todos fica por aqui. Até a próxima.